retorno, né? Mas legal ali. A questão número 2 seria essa, ó. Como que o VMB se posicionou ao longo das suas edições, de um projeto inicial, até se tornar uma das maiores competições da capoeira do mundo? Acho que aí você já respondeu, né, na tua fala. E quais foram os marcos mais importantes dessa trajetória? Acho que também ficou claro aí no decorrer da tua fala, essa visão que você teve da NBA, a tua construção relacionando tua vida particular com conseguir levar isso, né, para o mundo empresarial. E a pergunta, mas acho que a 2 já está respondida, né? A 3, de que forma que a comunidade da capoeira, mestres, professores e atletas recebeu a proposta do VMB quando o evento foi lançado? Quando você fez esse primeiro evento aí no teu condomínio aí que você falou, como que foi a resposta de mestres, professores e atletas da comunidade que estava à tua volta? Foi péssima. Não foi boa? Foi péssima. Eu recebi... Só um adendo. Você concorda comigo que a questão 2 já está respondida na tua fala da primeira? Concordo que está respondido ali. Dá para tirar exatamente o que né, o que está perguntado ali. De alguma maneira, eu fui passando por isso. Beleza. Então vamos para essa ainda. Como que foi a recepção? Foi péssima, foi muito ruim. Muitas decepções. Essa trajetória minha, Coati, ela é muito... Como tudo, eu aprendi muito nesses 4 anos pela dor do processo. Não só a dor do que eu estava pessoalmente vivendo, mas também ninguém quis saber da dor que eu estava vivendo, ou seja, não houve nenhum tipo de condescendência de ninguém que me conhecia sobre esse processo. Tudo bem, não é que a gente queira condescendência, mas de alguma maneira não houve. Eu vou dar alguns exemplos. Como vim de família de comunistas, eu não fui batizado em nenhuma religião. Minha mãe não me batizou. E aí eu fui batizado pela capoeira. A única cerimônia de batismo que eu vivi na minha vida foi a cerimônia do batismo da capoeira, que não é religiosa, mas é uma cerimônia de batismo de alguma maneira. E eu, por não ser uma pessoa de doutrina religiosa, eu me tornei uma pessoa espiritualizada ao longo da minha vida por escolha. Minha mãe é ateia, meu pai era ateu. Mas eu não sou ateu. E isso sempre foi um choque, inclusive, com a minha família. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui me casar, eu falei para a Fabi, Fabi, eu não tenho uma doutrina religiosa, então eu quero te propor uma questão. Como a minha dedicação máxima foi a capoeira, e a capoeira tem um conjunto de fatores ali que fazem sentido para mim, eu preciso que um mestre de capoeira nos case. Você aceita? E ela, muito parceira, muito companheira, disse sim. E eu fui casado pelo mestre Tony Vargas. Então, eu fui batizado na capoeira e casado pela capoeira. E aí, quando eu resolvi lançar o VMB, eu falei com o meu mestre que ele esteve do lado no início, mas ele nunca abraçou isso. Ele foi, de alguma maneira, ele não abraçou. Porque é óbvio que essa estrutura que a capoeira vive e convive, que eu não concordo e nunca aceitei, é de que ninguém pode estourar né, o teto que lhe impõe, né? E eu, como disse lá no início da conversa, eu não aceitei isso nunca. Então, quando eu comecei a falar sobre o que eu ia fazer e como que eu ia investir, como que eu ia fazer, como que eu ia organizar e tal, aquilo gerou um temor muito grande nos mestres que me criaram. E eu fui criado pelo mestre Paulinho Sabiá, pelo mestre Boneco, por um conjunto de mestres assim que talvez não tenham tanto nome, mas que foram importantes para mim, pelo mestre Ramos, pelo mestre Tony Vargas, que foi quem me casou, inclusive. Eu frequentei o Grupo Senzala a minha vida inteira. E aí,
eu liguei para eles, mesmo não sendo aluno do mestre Tony Vargas, eu liguei para o mestre Tony Vargas e o mestre Ramos, que esteve também no início. E o mestre Tony Vargas, inclusive, eu rompi com ele, porque ele me disse que ele me abençoava no que eu ia fazer, mas que ele não me apoiava. E ali aquilo foi muito ruim para mim, porque eu não tinha ligado para um líder religioso para ser abençoado, eu tinha ligado para uma pessoa que eu tinha apoiado durante 30 anos da minha vida. Eu queria apoio, não queria bênção. E esse é um dos problemas que eu vivo. Eu sou muito genuíno com o que eu penso, então eu falei, não, mas eu não estou querendo bênção, eu estou querendo apoio. Eu estou há 30 anos apoiando o Grupo Senzala. E eu rompi com o mestre Tony Vargas, apesar dele ter me casado. E sustento o rompimento até que ele, se um dia ele quiser, que ele reveja a posição dele, porque eu não concordo em absoluto com a maneira como ele se posicionou e tudo que depois foi dito e que são inverdades absolutas. Eu fui muito respeitoso, eu liguei para todos eles e tentei incluí-los dentro do que era um projeto que se expandiria, porque eu tinha para mim que isso ia se expandir se eu não errasse muito, né? Se eu não errasse tanto, isso ia se expandir. O mestre Paulinho, que Deus o tenha, é uma pessoa pela qual eu nutro amor e gratidão, mas a gente também andou afastado nos últimos anos, porque para ele foi muito difícil ter um aluno que atravessava o teto que tinha sido estabelecido, sabe? O mestre Ramos me ligou quando ele se afastou do VMB, porque ele adorava o VMB, mas ele se afastou, ele me ligou dizendo que ele acompanharia o mestre Paulinho Sabiá, que era um amigo dele de anos, que eu queria que eu entendesse. E eu o entendi. Mas ele me ligou para me falar que ele ia precisar se afastar e tal. Então, o mestre Boneco, eu tenho uma relação muito boa com ele, mas ele também ficou assim. Então, todos os mestres que foram os mestres da minha formação, eles reagiram com receio desse processo. E o mestre Camisa, eu tinha uma relação bastante próxima do mestre Camisa nos últimos anos. Como capoeirista, eu frequentei as rodas da Abadá, tenho amigos dentro da Abadá, eu fui no SEMB algumas vezes com o mestre Camisa também me cancelou, ele me atendeu outro dia, a gente conversou. Hoje, depois de 4 anos, com o trabalho estabelecido, com as metas que eu tinha que atingir entregues e tudo, isso está num outro lugar. Eu sou respeitado por a Forceps, mas eu ganhei esse respeito. Mas esses 4 anos foram muito dolorosos porque eu perdi minhas referências. Quer dizer, perdi não. Eu não perdi eles como referências, mas eles se afastaram e foi muito doloroso ver que eles não me apoiavam porque eles queriam que... Era mais fácil ter o Savério, o capoeirista que ia nas rodas, corajoso, que canta, que toca, que joga, que isso, que aquilo, mas que estava seguindo a cartilha, do que o Savério, que num determinado momento, aos 45 anos de idade, resolveu fazer alguma coisa que acreditava e tocar a vida. O próprio mestre Burguês, que eu nunca tive uma relação com ele, eu tenho muitas reticências à conduta que ele teve comigo nesse sentido. O próprio mestre Barrão também, que eu também não tive uma relação com ele, mas todos esses caras que têm um nome, eles reagiram muito mal a essa iniciativa. E então, assim, a comunidade, vamos lá, dos mestres que eram minhas referências, reagiu muito mal. E os meus contemporâneos, uma grande parte também reagiu muito mal, muita inveja, muita... E aí, usando de expedientes horríveis, assim, muita mentira. Você viu lá as coisas que o cara fala, são absurdos, são coisas absurdas, e as pessoas falam mesmo e tal. Só que eu me alimentei do que você viu no VMB 9, da juventude, da nova geração. Então, eu apontei para a nova geração. Tanto que eu fui acusado muitas vezes de não respeitar
os antigos. Eu nunca deixei de respeitar os antigos, mas eu estava apontando para as novas gerações. Eu sabia que as novas gerações iam construir uma energia que ia levar isso adiante. Então, a minha aposta sempre foi nas novas gerações. E eu não tive, não de todos, claro que eu estou fazendo uma generalização, mas as minhas grandes referências elas foram muito refratárias. Como tudo, né, acontece uma troca, né? Foi uma requalificação das minhas relações. Eu perdi relações de muitos anos, quase todas, mas eu ganhei novas relações com contemporâneos meus, eu ganhei novas relações com mestres mais antigos que entenderam esse processo e que estavam distantes e se aproximaram e tiveram essa sabedoria de olhar que havia um movimento de renovação nesse processo, e eu me debrucei para me alimentar da energia das novas gerações, vibra profundamente com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, foi um processo muito complexo. Hoje, ele está num outro momento de estabilização, ou seja, quem gosta e quem não gosta, de alguma maneira, respeita a iniciativa e a consistência que eu construí nesse processo de 4 anos. Mas é agora. Eu acho que agora eu vou vivendo, aos poucos, um outro momento, mas esses primeiros 4 anos foram... Eu te garanto uma coisa, tem que estar muito convicto para poder fazer uma quebra de paradigma dessa, porque por muitas vezes eu pensei em jogar a toalha, por muitas vezes. Legal. É legal porque tem um processo da pesquisa que a gente chama de observação participante. E é legal você fala tudo que eu acabei fazendo essa observação participante justamente no VMB9, né? Eu vi isso quando essa questão da nova geração que você fala aí, no momento que a gente estava lá no Arena Hall, e o Arena Hall inteira cantou aquela música, Yaya, acende o candeeiro. O que era a mensagem ali? Joga a luz dessa juventude, o candeeiro agora é outro, né? Então eu vivenciei isso e falei, porra, os caras conseguiram fazer criança, adolescentes, cara jovem, cantar uma música muito antiga, mas num sentido... A luz do candeeiro ali era outra, né? Esse é mais papo de capoeirista, que quem gosta de Mas é legal, eu concordo com isso. assim, ali é um marco, né? Não sei se você chega a ter essa gravação ali, mas foi um momento ali do intervalo de lutas que um dos caras que era responsável pelo som veio para o meio do palco e cantou. Sim, o E, porra, soldado. essa música, cara, eu tenho 25 anos de capoeira, eu escutava quando comecei. E o sentido era outro. Ainda estava mais ligado à questão da essência cultural lá, né? Mas ali ganhou esse sentido, que a juventude ia jogar a luz do candeeiro O numa soldado não, o certa... baiano. Foi quem cantou, foi o baiano. É bem isso que você está falando. Então, a luz deles, numa nova visão, trouxe os ancestrais de volta. Isso foi bem legal. Bom, o segundo bloco é sobre identidade cultural e patrimônio. A capoeira é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, desde 2014. Como que o VMB lida com a tensão entre preservar a dimensão cultural e promover a competição de alto rendimento? Como que o VMB lida com isso? Qual é o cuidado de manter, né, uma dimensão cultural e, mesmo tempo, uma competição de alto rendimento, que Então, seria o grande desafio, né, diante sim. de uma luta cultural igual a capoeira, né? Bom, eu vou te dizer, eu vou te responder, eu te diria, assim, a minha resposta seria assim, a gente lida com naturalidade, mas talvez e aí eu vou explicar por quê. Mas talvez porque eu sou uma pessoa que acredito e eu busco algo que tenha algo que tenha um dilema. Eu gosto de me debruçar sobre as situações
em que elas têm um binômio a ser compatibilizado, que tem um trade-off, que tem algo que é justamente desafiador por causa disso. O componente cultural com o alto rendimento. Para mim, o que me interessa, o que me seduz, são problemas, equações, minha cabeça funciona muito assim, são equações da vida em que a gente tem um dilema para se debruçar. Eu não tenho interesse na minha vida em me debruçar sobre equações da própria vida em que eu escolho um lado. Um lado já está resolvido. Então, é justamente por ser um dilema que eu vejo com naturalidade, mas aí sou eu que vejo assim, né? Isso é o que me interessa. Então, eu vejo com naturalidade ter que enfrentar isso. No caso da capoeira especificamente, a minha posição sobre o VMB, ela aceita esse dilema, mas eu não vejo com tanta dificuldade. Vou dar um exemplo prático. Estava discutindo isso ontem. Eu desafio, falei para o camarada, eu desafio um produtor cultural a me provar que o espetáculo construído pelo VMB, que leva 3 birimbaus, atabaque, pandeiro e agogô, coral de capoeira e cantadores de capoeira cantando cantigas. Eu falei cantadores, então tem a ver com algo do popular, algo do cultural, não falei nem sequer... eu falei cantadores, não falei cantores, que é o que é a capoeira. Ou seja, eu desafio um produtor cultural a me dizer que um espetáculo que tem esses elementos artísticos cantados em português, que trazem todo um componente regional nas suas cantigas, não tem a cultura intrínseca ao processo. Então, ainda que você tenha 2 atletas de alto rendimento entregando capoeira em alto nível, treinada com técnicas que talvez atletas de alto rendimento de outras atividades estejam utilizando para se preparar também, ainda que o capoeirista esteja se utilizando dessas técnicas de alto rendimento de outras atividades, quando vai para dentro do espetáculo do VMB, é cultura em alto rendimento, sabe? A fisicalidade é em alto rendimento, mas a cultura está presente intrinsecamente. Então, eu nunca vi que uma coisa fosse atrapalhar a outra, porque não dá para tirar o componente cultural. Eu acho que se alguém me falasse assim, Savério, eu vou te pagar para você fazer capoeira sem o componente cultural, eu ia dizer, eu não saberia fazer isso. Eu não saberia expurgar o componente cultural e construir uma capoeira sem ele. Agora, eu consigo construir uma capoeira de alto rendimento para ser entregue no espetáculo com o componente cultural posto. Então, eu digo com naturalidade, porque o dilema foi o que me interessou, foi produzir esse espetáculo de alto rendimento que interessasse a uma família brasileira que não consome capoeira, mas eu nunca vi uma dificuldade efetiva em fazer essas duas coisas caminharem. O que existe, na minha opinião, que dificulta esse diálogo, são 2 coisas. A primeira é que o dinheiro, o capital público ou privado, ele é organizado na sociedade a partir de dimensões separadas. E a capoeira, ela propõe uma visão integrada sobre isso. O que eu quero te dizer? Ainda que você vá no capital privado, você vai ter empresas que financiam esporte e não financiam cultura. Você vai ter empresas que financiam cultura e não financiam esporte. É o posicionamento da marca. Então, você vai ter lá uma marca de cerveja que financia o samba, mas que, eventualmente, ela não está posicionada para financiar o vôlei. Porque, não, olha aqui, a diretoria de marketing daquele capital privado fala, não, nosso posicionamento de marca é para a cultura. Aí você vai pegar o Red Bull, e o Red Bull não financia quadrilha de festa junina. Por quê? Porque o posicionamento é de esporte. Então, o dinheiro privado se organiza
olhando em separado essas duas dimensões. E o dinheiro público também. Você vê uma pasta do esporte e uma pasta da cultura. Então, a primeira dificuldade de dialogar de maneira integrada é que próprio dinheiro se organiza de maneira separada. Então, seja público ou privado, você não consegue um agente público que entenda as duas dimensões integradas da capoeira. E você também não consegue, em geral, um agente do capital privado que também compreenda isso de maneira integrada. Normalmente, é uma pessoa que está olhando, ela já tem um perfil, já tem um know-how, já tem um background muito do esporte ou da cultura, e aí há algo de refratário. Então, a capoeira, quando você chega para falar de capoeira, seja com o capital privado ou capital público, né, o dinheiro privado, você está dialogando com pessoas que já têm um viés. Então, não... Eu vou te dar um exemplo. Você vai lá falar com uma marca... eu adoro... Normalmente, os agentes financiadores potenciais, eles infantilizam a conversa com a capoeira. Falam, caramba, a capoeira é tão legal. Começa assim. Então, você falar de grandes investimentos com uma pessoa que a maneira dela dialogar com você sobre aquela atividade já é meio infantilizada, você tem que tirar aquela pessoa daquele lugar e falar, não, peraí, cara, eu quero falar de milhões de reais aqui, porque nós temos 6 milhões de capoeiristas no Brasil e a gente tem uma atividade altamente escalável e capilarizada. Esse tipo de conceito na capoeira é uma quebra muito grande por conta dessa organização do próprio dinheiro na sociedade. Ele ou dialoga de um jeito ou dialoga do outro, e a capoeira ela precisa ser compreendida, e você como capoeirista sabe o que eu estou dizendo, ela é compreendida pelas duas vertentes, no mínimo essas duas, de maneira tão potente uma quanto a outra. Né? A fisicalidade da capoeira, o mestre Pastinha tinha o centro esportivo de capoeira Angola, não me lembro, né? Então, ele já via uma dimensão esportiva na capoeira Angola, né? E aí o mestre Bimba, ele fez a luta regional baiana, mas ele tinha um ritual, um conjunto de rituais culturais ali. Então, o capoeirista compreende isso, compreende essa questão. Por um lado, tem o dinheiro que vai financiar, que tem essa organização em separado, burra, é menos integrada, é menos holística. Eu entendo por que o dinheiro se organiza assim, mas para dialogar sobre capoeira, precisaria todo mundo estar ali fomentando aquele processo, porque você vai fomentar todas as verticais da capoeira nesse sentido, inclusive educacional e outras tantas. E aí, tem uma questão que eu considero histórica, que a comunidade da capoeira ela foi se debruçando muito mais sobre a vertical cultural. Então, a própria comunidade acabou se reconhecendo muito mais culturalmente. E aí, quando você vai falar de capoeira esportiva, tem uma comunidade que reage a uma suposta descaracterização. Só que a nova geração não entendeu assim. A nova geração se seduziu, se vê cultural, mas se seduziu por ser um atleta, se seduziu por ser um esportista, se seduziu por ser reconhecido como um atleta, e todos os componentes que um atleta dos quais ele pode usufruir. E é natural, porque o mesmo cara que gosta de capoeira gosta de futebol, e quando ele vê um jogador de futebol sendo reconhecido e vivendo um conjunto de fatores e etc, 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 ele se seduz, porque é a mesma pessoa. Então, eu não vejo, em essência, a dificuldade. Eu vejo no entorno uma geração de dificuldade, tá entendendo? Em essência, eu não vejo essa dificuldade, nem esse trade-off, nem esse dilema, efetivamente. Se você fizer isso, então menos aquilo. Não. Se você fizer isso, mais aquilo, uma coisa vai potencializando a outra. E eu acho que o VMB, uma parte do sucesso do VMB se dá por conta de eu conseguir
que isso se produza efetivamente. Porém, a reação, principalmente de uma camada mais antiga da capoeira, que está em franca colisão geracional. Para mim, na minha opinião, há uma franca colisão geracional hoje na capoeira, tá? Tem uma juventude que está dizendo eu quero isso, e tem um conjunto de lideranças da capoeira que está dizendo mas não deveria querer. Porque Legal. é outra coisa. Então, eu vejo dessa forma. E aí, eu vejo que essa geração que está querendo cercear uma nova geração já perdeu essa batalha e ainda não percebeu, porque como todas as renovações, como todos os choques geracionais, a gente já sabe quem ganha. A gente já sabe quem ganha isso, né? Então é isso. Legal a tua fala, porque ela chega no olho do furacão da pesquisa, né? E até eu consigo te explicar um pouquinho melhor a teoria do núcleo central e da representação social do VMB. Então, quando a gente fez a gente entrevistou lá 69 atletas do VMB 9, o núcleo central aparece lá as primeiras palavras que foram evocadas, que vieram à mente quando a gente falava o que vem à tua cabeça quando tu fala volta no Bambas. Daí surgiu lá oportunidade, valorização, capoeira, competição, visibilidade e reconhecimento. E lá na periferia, na segunda periferia, que estava a essência da capoeira. É um resultado revelador e deixa o estudo, em determinado momento, um pouco tenso. As palavras mais frequentes ali, oportunidade, valorização, competição, visibilidade, reconhecimento, na primeira instância. E lá na periferia vai estar a cultura, a história, a ancestralidade. O paradoxo é, 98% dos atletas falaram que a capoeira é parte da cultura brasileira. Acho que vai bem do encontro com o que você falou, não tem problema aí, né? Mas quando vão para o VMB, eles pensam primeiro como carreira e não como herança ancestral, que seria a tua segunda fala. Então, como que a gente interpretou isso, se a gente vai explicar a grosso modo? É como se eu perguntasse para um pagodeiro o que ele pensa quando ele vê o carnaval na TV. E ele me dissesse assim, eu vejo patrocínio, vejo visibilidade, vejo dinheiro no Carnaval da Globo. E depois você perguntasse para o mesmo pagodeiro, mas tem valor cultural? Ele dissesse, é claro, as duas coisas são verdade, só que ao mesmo tempo. É aí que está o conflito, às vezes, da, da pesquisa. Mas não é uma traição da capoeira, é uma estratégia de sobrevivência para manter a essência. É isso que a pesquisa conseguiu demonstrar. Esse bloco aí também tinha 3 perguntas, mas na tua fala você acabou respondendo as outras 2. Vou passar direto para outra aqui, que é sobre a racionalização, uma outra categoria de análise nossa, que seria regras e esportivização. O VMB adota um sistema de pontuação de regras formalizadas. Como esse sistema foi desenvolvido? Houve resistência da comunidade da capoeira ou da normatização do jogo? Como que a comunidade viu isso? Porque o esporte, por exemplo, ele se tornar olímpico, ele depende diretamente disso, de regras padronizadas e universais, né? Precisa de 3 pilares o esporte. Ele precisa de federação e confederação, ele precisa do atleta de alto nível, senão você não tem, né, o esporte de alto nível, precisa da competição e você precisa da normatização de regras universais. Então, vamos pegar o exemplo do futebol. A mesma regra que eu uso aqui no futsal da minha cidade, Ponta Grossa, se eu for num torneio de futebol de futsal no Japão, é a mesma regra. E isso que garantiu agora, o futsal entrou agora para as Olimpíadas. Sem isso, não tem esporte, o esporte em si, né? O esporte de alto rendimento em si. Então a pergunta é essa. O VMB adota todo esse sistema e como que esse sistema foi desenvolvido e como que, se houve resistência ou não da comunidade da capoeira com relação a isso. Então, quando
Vamos lá, eu não fui um atleta de capoeira de disputar competições, mas eu sempre soube que havia sempre houve uma dificuldade muito grande de julgar um jogo de capoeira, e é realmente algo complexo, né? E a capoeira vem discutindo isso, você bem sabe, há décadas aí, né? Ontem eu estava numa reunião com o presidente da Confederação Brasileira. A gente talvez feche eu vou agora para Goiânia para fazer uma reunião com eles. Eu fui convidado para receber uma honraria lá em relação à medalha Mestre Bimba e tal, agora em Goiânia, e eu venho fazendo reuniões com o pessoal da Confederação e tenho tentado ajudar, como você também bem sabe. Acredito que a gente tem que organizar as federações e a Confederação, e estou inclinado a ajudar nisso. Então, a gente estava discutindo isso ontem com a Confederação. O que acontece é o seguinte: a capoeira, até chegar ao VMB, cada grupo foi desenvolvendo uma maneira de julgar o tal jogo da capoeira, a tal luta da capoeira. Eu não consigo me convencer de que o contato é o que pode pontuar. Porque se isso acontece, todo um conjunto de componentes fica comprometido, né? Tanto que um dos pontos da nossa regra é não estimular o nocaute, porque o nocaute ele vai trazer uma estratégia planejada de acabar rápido com o jogo, de acabar rápido com a luta. Então, para eu te nocautear, eu preciso te acertar com muita força. E aí, um conjunto de outros fatores que fazem a capoeira efetivamente do jeito que eu acredito espetacular acontecer, ficam suprimidos. Então, a capoeira, você sabe que vem discutindo isso há um tempão. Como que o VMB se posicionou para julgar a luta, quem ganha, quem perde? Primeiro, o seguinte: eu queria desenvolver um sistema em que os árbitros eles tivessem muita dificuldade de manipular um jogo. Muita dificuldade. E hoje, o sistema do VMB ele tem um conjunto de fatores que praticamente impedem de um árbitro manipular um jogo, ou uma luta. Ele é um sistema web, ele mapeia cada árbitro em cada jogo. Isso foi desenvolvido por desenvolvedores de sistema. Então, são 5 quesitos que são avaliados, e cada árbitro, são 5 árbitros ali, cada árbitro vai avaliar um quesito, assim como o samba avalia um conjunto de quesitos. Então, isso já constrói uma barreira grande de manipulação do jogo, porque eu estou avaliando... Então, quais são os quesitos? São as dimensões de um bom jogo de capoeira: objetividade, criatividade, volume de jogo, cadência e caracterização. Qual é a ideia? Se um capoeirista vai bem em objetividade, vai bem em criatividade, volume de jogo, atende a cadência e atende a caracterização daquele jogo, provavelmente aquele jogo de capoeira foi bom. Ele vai ser bom. Repare que não tem violência posta aqui. Objetividade é uma coisa, né? Violência é outra. Criatividade não é salto. Criatividade é construir uma resposta criativa a determinada situação. Volume de jogo faz com que aquele capoeirista precise se manter se movimentando dentro daquele round ali que gira entre 45 segundos e 1 minuto. Cadência é para ele poder não ficar na boca de espera, ou seja, atender à velocidade, à cadência, né? Melhor dizendo, o capoeirista entende cadência e velocidade de maneira diferente, a cadência do que o componente cultural está mandando. Então, por isso que um dos quesitos depende claramente do componente cultural, que é o birimbau, a tabaque, pandeiro e a cantiga que está sendo posta. E caracterização também. Por quê? Porque
no São Bento Grande, Angola, a Angola não é um fundamento da Angola um galopante. Então, eu descaracterizo aquele toque na medida em que eu dou um galopante. Então, eu vou ter que encontrar objetividade sem galopante. Já o São Bento Grande Regional, não. Então, o componente cultural está, inclusive, no próprio julgamento, porque ele é influenciado pelo próprio componente cultural, que é o toque, que é algo totalmente cultural da capoeira. O que está sendo proposto naquele momento. Então, são 5 quesitos julgados por um árbitro cada um dos quesitos. E a gente colocou tecnologia a serviço de resolver um problema que existia dentro da capoeira, que era o quê? Se eu julgo um jogo de capoeira como um todo, eu tenho que olhar 2 pessoas em 5 dimensões cada uma. Provavelmente, se eu sou um jogador mais marcial, o que vai me seduzir mais é o componente marcial que vai ser entregue. Se eu sou um acrobático, o que vai me seduzir mais é o componente acrobático e assim sucessivamente. Quando eu pego um capoeirista, um mestre de capoeira, e ele faz a sua certificação naquele quesito, e ele passa a estar certificado para ser árbitro naquele quesito, ele secciona, ele delimita a avaliação dele, olhando os 2, sobre aquela dimensão de performance. Então, o que sai é a soma de 5 árbitros certificados, cada um dando um quesito, e aquilo gerando um cômputo geral daqueles 2 capoeiristas. Então, é dizer o seguinte, a gente quebrou um paradigma também muito grande quando a gente muda que um mestre de capoeira estava apto a julgar o jogo como um todo. A gente diz, não, vai ter que julgar o quesito, a dimensão de performance só. Isso foi também muito criticado num determinado momento, e para quem não sabe como a gente julga, que acontece muito, eu vejo o processo acontecer como aconteceu ontem. O presidente da confederação, quando eu abri o documento de julgamento, quando eu mostro o sistema web e quando eu mostro o nosso relatório que o sistema dá, com tanta transparência, com tanta responsabilidade, responsabilizando o árbitro do quesito pelo seu julgamento. Se houver um questionamento, e há questionamento, porque está valendo espetacularização, está valendo dinheiro, está valendo visibilidade, está valendo ego, está valendo carreira, a gente tem questionamento, só que a gente consegue responder de uma maneira muito profunda. Cada quesito, cada árbitro, cada nota dada em cada jogo, e o árbitro ele é responsabilizado pela maneira como ele julga aquilo ali. Então, a minha maior preocupação era construir uma transparência, um sistema com tecnologia que pudesse colocar a responsabilidade no colo de cada pessoa, de cada ator daquele processo. Então, a tua pergunta passa por como a gente abordou isso. A gente abordou isso a partir de construir, de atacar, melhor dizendo, um problema gravíssimo. Por exemplo, na WCF, eu escutei por muitas vezes que houve manipulação de resultados. Eu não sei se houve ou se não houve, não estou entrando no mérito sobre isso. Eu escutei que houve. No VMB, não existe essa possibilidade, não há como manipular. Nem sequer o próprio coordenador de arbitragem sabe quando o árbitro ele dá a nota do jogo, funciona assim, um operador já tem pré-cadastrado todos os jogos que vão acontecer. O operador fala, entrou A e entrou B. Ele pega no cadastro, no pré-cadastro, A e B vão lutar agora, ele seleciona A, seleciona B que está pré-cadastrado e envia para os smartphones ou os tablets que os árbitros estão usando. Cada árbitro está pré-cadastrado. Então, o árbitro de cadência vai receber os 2 nomes, mas ele só consegue julgar cadência, enquanto que o outro só consegue julgar objetividade.
ele vai olhar o jogo e ele vai, de maneira bem rápida e amigável, ali a coisa foi desenvolvida de modo que ele gera ali as pontuações, eventuais punições ou vantagens nos quesitos que permitem isso. E aí o sistema pergunta, ele envia. Envia para onde? Para uma nuvem que vai fazer aquele cálculo. Aquilo, cada um deles faz aquele processo, o coordenador fala tudo bem, todo mundo enviou. Processo concluído, aquilo foi para uma tabela que o desenvolvedor, nosso diretor técnico e o time de desenvolvimento tem acesso àquilo ali, mas aquilo tem todo um log de conferência. Então, a gente sabe exatamente quem fez o quê, em que momento, e aí, depois sai um relatório, e esses árbitros eles são retroalimentados daquele relatório, depois, eventualmente, se tiver um problema, para poder ver por que aconteceu, por que ele deixou de dar uma punição, ou por que deu uma punição, ele pode ser questionado a todo momento. Isso na capoeira não existia. Então, os árbitros, eles eram mestres de capoeira e falavam, não, é porque eu sei que o cara ganhou, porque eu sei que o cara perdeu, sou eu que sei da capoeira. Os árbitros do VMB passam por um curso de certificação, recebem um certificado e são submetidos a uma pressão muito grande, porque eles vão ser cobrados, porque eles conseguem ser mapeados daquele processo. E isso produziu um corpo de arbitragem muito comprometido, muito comprometido. A nossa instituição hoje a organização tem mais de 500 árbitros certificados no mundo, 500. Fizeram o curso. Mas apenas 14 são árbitros oficiais. São árbitros que treinam todas as terças-feiras com o diretor técnico. Todas as terças-feiras eles têm reunião com o diretor. Essa é a condição de ser árbitro oficial. Não há outra. Ou vai fazer isso ou não é árbitro oficial. Então, a gente atacou a credibilidade, a gente construiu uma credibilidade em cima de 5 quesitos, que são áreas de performance que compõem em seu somatório a gente acredita, uma excelente apresentação de capoeira e vai determinar quem ganha e quem perde. Legal. Também esse bloco, ele tinha 3 perguntas, mas já acabou respondendo as 3 na fala da primeira. Tem um pesquisador chamado Norbert Elias, que ele explica o esporte moderno. Então, isso que você explicou é o que ele iria chamar de racionalização de práticas corporais. No século XIX, XX, havia necessidade da Inglaterra, devido à Revolução Industrial, dela ter um controle social. Os esportes eram muito violentos, eles começam essa regulamentação. Então, quando a gente estuda a sociologia do esporte, a gente tem que analisar se está havendo essa categoria da racionalização ou não. Então, ali, agora, aí ficou bem claro para nós aí essa resposta, beleza? Sobre espetacularização em mídia. O VMB alcançou 100 mil espectadores no YouTube na terceira edição, confere esses dados aí para mim, se eu estou falando besteira ou não, tirei dos sites, né? Sim. E o impacto midiático previsto na terceira edição chegou a 4,3 milhões de reais. Como que o evento pensa uma estratégia de comunicação e de espetáculo? Tem referência com outros eventos de luta, como o MMA? Meio que você já falou também um pouquinho disso, né? Só meio que confirmar, né? Assim, quando eu lancei o VMB, o meu benchmark, né, era, ou seja, para onde eu olhava era no que se refere à dinâmica de um espetáculo que pretendia chegar no sofá da família brasileira. Ele precisava atender a determinadas, tinha que cumprir determinados processos e construir determinados pilares. E aí eu olhei, em alguma medida, para o MMA, para a NBA, para o jiu-jitsu, que também vive um processo nesse sentido, e validei isso com a história do Mestre Bimba. A história da capoeira regional, ela responde isso também, sabe? Eu olhei para fora, mas eu garanto que a capoeira regional responde esse processo também, sabe? O Mestre Bimba, ele
Ele respondeu preço, produto, praça e promoção, que hoje são os 4 Cs de marketing, mas não muda dos 4 Ps, e pode olhar que ele respondeu isso de alguma maneira para poder atravessar. E de alguma forma, eu também olhei para dentro, porque tinha uma validação interna na capoeira que era o mestre Bimba ter conseguido fazer, né, Qual era o produto do mestre Bimba? A capoeira regional. Mas qual era o produto dele? Era uma sequência dividida em 8, ou seja, havia uma sistematização né, uma pedagogia construída que permitiu que ele levasse a recinto fechado. Por conta de levar recinto fechado, aquilo ali acessa mercado. Enquanto estava na rua, aquilo não estava acessando mercado. Foi quando ele foi para recinto fechado que ele acessa mercado. Por quê? Porque aí fazia sentido mandar seu filho aprender capoeira. Enquanto ele estivesse na esquina com um monte de gente ali, adulto ali, fazendo alguma coisa, aquilo não faria muito sentido. Qual era a primeira praça do mestre Bimba? A primeira praça do mestre Bimba foi o próprio Recôncavo, foi a própria Bahia, tanto que ele chamou de luta regional baiana. Ele mesmo circunscreve a praça a qual ele acessaria, né? Ele constrói um conjunto de fatores ali, como, por exemplo, subir e provar nos ringues que a capoeira era um sistema de defesa e de ataque eficiente. Ele constrói a tal autoridade que todo mundo fala. Quando ele prova a autoridade da luta, ele para de lutar, ele gera escassez absoluta. Ninguém nunca mais viu o mestre Bimba lutar, nem ganhar ninguém. E aí ele vai se tornar um mestre, um professor de capoeira de um produto que tinha que pagar. Então, se olhar a história do mestre Bimba do ponto de vista do marketing, está tudo respondido ali. Então, a gente tem uma história de mercado, de sucesso dentro da nossa arte, da nossa cultura, da nossa luta. Tá posta ali. Do ponto de vista do marketing, do ponto de vista do mercado, está posto ali. Então, eu olhei para fora, mas eu não perdi a visão de dentro da história do mestre Bimba e de como ele tinha conseguido atravessar as décadas e a capoeira regional continuar se perpetuando. Apesar de que, depois da morte do mestre Bimba, começa a se discutir o que não, se isso aí não faz perfeitamente aquilo, então não é capoeira regional. É quando há uma discussão de limitar a expansão da capoeira regional que ela começa a se desidratar, na minha opinião. Porque se o mestre Bimba fosse eterno, ele continuaria modificando. Provavelmente ele teria feito o VMB. Eu tenho para mim que se o mestre Bimba fosse eterno, ele tinha feito o VMB. Ele ia entender o que estava precisando ser feito e ele provavelmente ia fazer um caminho para romper essas barreiras. Então, assim, eu olhei para fora, sem dúvida, olhei para as outras modalidades, mas eu não perdi a dimensão da capoeira regional enquanto o mestre Bimba, a percepção que ele foi tendo, a adaptação que ele foi conseguindo fazer na minha maneira de ver, né? Na minha maneira de ver. Não, legal. Você faz essa referência aí ao mestre Bimba. Ele fez isso, né? Ele desafiou outros lutadores, né, para poder jogar a capoeira no nível das outras lutas, para ter essa questão aí que você falou, de virar um produto para sobreviver. E daí acho que você fez o mesmo processo aí agora com o VMB. O streaming, as plataformas digitais, transformam o alcance do VMB de uma maneira que essa mediatização mudou a própria dinâmica do evento. A produção estética, narrativa, como que ela fica na apresentação ao público? Quais os cuidados, assim, né, com a estética, com a narrativa, com o que você vai apresentar para o público? A gente faz um diálogo, a gente tem uma clareza sobre para quem que a gente está apresentando capoeira. Nós não estamos apresentando capoeira para capoeiristas, nós estamos querendo apresentar capoeira para não capoeiristas.
Ah, mas o capoeirista olha, lógico, ele é o próprio nicho, então ele vai olhar, ele vai gostar, ele vai reagir, ele vai uma quantidade de coisas. Mas as pessoas têm dificuldade na capoeira de compreender. Vou dar um exemplo. Por que nós temos comentaristas? Comentarista é um elemento de conexão entre o leigo daquela atividade, e a própria atividade. A função do comentarista não é comentar para o capoeirista. O capoeirista já vai ver a capoeira e já vai entender a capoeira. O comentarista ele é um elemento de fusão entre o novo entrante naquela possível potencial novo entrante daquela modalidade, que vai ter alguém traduzindo de alguma maneira aquilo que ele não consegue compreender. Então, por que na Iuna não se encostam? O leigo não consegue entender. É um desconforto de quem não é capoeirista. Pô, mas os caras não se batem. Pô, mas isso aí não é luta, os caras não se tocam. Ah, pô, o cara só ameaça, porque ele está acostumado com a Roma, com o Coliseu, com o MMA. Então fica muito mais fácil entender um soco na cara, um sangue. Então, para explicar Iuna para um leigo, mas ele não se toca e o cara ainda ajuda o outro, joga o outro no balão cinturado, naquela pirueta. Não, aquilo é um balão cinturado. Quem vai explicar isso para o novo entrante? O comentarista. Então, a estética, a produção do VMB aponta para dialogar com quem não é capoeirista. O nosso desafio é o seguinte: chegamos na TV, era um marco. Puta, temos que chegar na TV, temos que aprender a fazer um processo televisivo, um produto televisivo, a responsabilidade, né, os protocolos necessários, a qualidade. Ok. Quando a gente chega na TV, a gente tem um desafio que agora é o seguinte: quantos canais você tem em casa? Você nem sabe dizer quantos, eu também não sei dizer quantos. Então, o desafio é: o chefe de família está com o controle zapeando. De repente, ele passa num determinado canal e ele vê algo que chama atenção. Ele para. Quando ele para, é a primeira etapa. Segunda etapa, ele tem que ficar. Então, ele para e depois ele fica. Como que ele para? Se algo chama atenção de belo, de estético, né, de algo que faz sentido ele parar. Por que ele fica? Porque ele passa a entender de alguma maneira. Ele entende uma música, ele entende aquilo, cria um pertencimento de alguma maneira, e tem ali um comentarista, um apresentador, que são pessoas que estão ali traduzindo aquilo de uma maneira. E aí ele para, e aí ele consome. O primeiro consumo é aquele consumo visual. E aí ele chama a esposa: Maria, olha aqui, olha, capoeira, eu nunca tinha visto capoeira na televisão. Ai, que lindo, eu adoro essa música. E o outro vem o filho: caramba, lá na minha escola tem a capoeira no projeto. Aí pronto, parou a família para ver. A gente dialoga com essa estrutura. A gente está voltado para atender a essa estrutura. E o capoeirista que vê, ele vê porque ele entende aquilo, ele gosta ou ele não gosta e ele não vê, mas a gente não está construindo a estética para o capoeirista, a gente está construindo essa estética para o não capoeirista. E por isso era tão importante chegar na televisão, porque aí a gente vai no sofá dessa família e tenta dialogar com ela. E qual foi o número que mostrou que a gente estava acertando? Quando a gente lançou o primeiro evento, eu te falei, foram 33 mil pessoas no YouTube. Era talvez o evento mais visto até aquele momento ali, foi o VMB. Nunca, quando que houve um evento de capoeira que 33 mil pessoas pararam para ver? Nunca. Porém, eram 33 mil capoeiristas. Não tinha ninguém fora da capoeira. Quando a gente vai para a TV, a gente atinge 15 milhões de lares. Isso é um número oficial. 15 milhões de lares. Onde brasileiros que ligaram a televisão e viram capoeira durante 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, não sei, mas eles ligaram e viram, e aquilo contou 7,5 pontos de Ibope. Ali a gente rompia um paradigma muito grande, que era um produto televisivo de capoeira sendo visto
por uma família brasileira que não consumia capoeira de nenhuma forma e passava a consumir visualmente a capoeira. Hoje a gente tem um processo, eu não sei se você chegou a ver, eu recebo muitas vezes isso. As academias de musculação que têm televisões nos seus salões de musculação, que está passando lá MMA e de repente começa a passar VMB. A galera está malhando e vendo VMB lá porque está na televisão. Isso eu recebo toda hora, isso, toda hora. Isso Legal. efetivamente chegar em outros espaços que a capoeira não estava sendo consumida. Né? É justamente quando a gente fala a pesquisa científica, ela não tem o sentido que às vezes comum, né? Então, quando a gente fala em estética, para definir a espetacularização do VMB, é o que você quer mostrar. Não está ligado à beleza. Sim. Uma coisa que eu lido com isso é meu bom cotidiano, né? O Estado do Paraná aqui ele tem um material didático muito bom da educação física. Então, por exemplo, hoje eu dei uma aula de boliche para os alunos. Esportes novos, né? O que a pessoa tem que aprender quando ela tem que começar para ela seguir um esporte novo? Ela tem que saber as regras principais, qual que é o gol daquele esporte. Isso que eu falo para as crianças. Vamos ver qual que é o gol do boliche, qual que é o gol do tiro com arco, qual que é o gol do curling, que é o que eu estou trabalhando em esportes de precisão com eles, né? Quais são as curiosidades desse esporte? O que ele tem de curiosidade? E qual que é a origem dele? Daí nós temos que pegar a relação cronológica dessa história. Surgiu na pré-história, depois alguém na Europa regularizou, na Inglaterra virou uma federação, e até que a gente chega lá na primeira Olimpíada, que daí seria o marco principal. Sem essas três dimensões, ninguém vai admirar esporte nenhum, ninguém vai seguir esporte nenhum. Então, eu acho que aí na tua resposta já deu conta disso aí, se tem ou não. Daí tinha mais 3 perguntas, mas aí já respondeu tudo numa só. Sobre uma outra categoria aqui, que é a dominação ideológica, a resistência e o campo simbólico. Existe um capital simbólico dentro quando está se formando esses processos igual ao do VMB. Você vai ter críticas dentro da comunidade da capoeira sobre a espetacularização, a mercantilização do evento, sobre a questão de raízes afro-brasileiras, ancestrais, e assim, como que você responde essas críticas aí, você já meio que falou. Várias vezes você tentou jogar a toalha, não jogou, reviu e continuou. A pesquisa, passei para você, ela identificou 74% dos atletas ali custeiam a participação. Isso é uma coisa que vocês também demonstram, assim, uma preocupação. E isso revela um desafio para o evento e para as próximas organizações. O que fazer, o que planejar para democratizar essa participação dentro do evento. Isso também você já deixou claro no que você respondeu acima. E como que seria a questão principal aí sobre dominação ideológica? Como que o VMB, apesar que eu já ouvi essas respostas aí, mas eu preciso gravar ela aqui. Como que o VMB lida com a questão racial? Com a herança afro-brasileira da capoeira explicitamente valorizada na curadoria do evento. Você até recebeu um documento teu sobre curadoria aí, né? Você já montou a equipe. Na comunicação e na seleção das representações simbólicas dessa curadoria, né? Eu vi que você teve o cuidado de chamar aí o Luiz Renato Vieira, que é uma referência dentro da sociologia do esporte, dentro da sociologia geral e dentro da capoeira, né? Mas só para a gente reafirmar aí essas respostas, que eu preciso transcrever ela para a pesquisa. Você diz o quê? Em termos de... Aí, mas só para eu esclarecer, em termos da estrutura de gestão e liderança desse processo? Como que o VMB lida com a questão racial dentro do VMB? Dentro da organização? Isso. Da herança afro, ali. Mas no que se refere à estrutura de lideranças e também em relação ao espetáculo? Isso.
Olha, a gente tem... Bom, para mim, eu tenho clareza de onde a capoeira, de onde ela vem, né? De onde ela nasce. Então, mas também tenho clareza, eu tenho uma visão de mundo. O Brasil que eu vejo é um Brasil de racismo estrutural. Isso está na tese também. Então, o Brasil que eu vejo, porque tem gente que nega o racismo estrutural. Eu vejo. Não, isso é científico, tem. Então, mas tem gente que nega, eu não. A minha visão de mundo, o Brasil que eu vejo é um Brasil que é racista estruturalmente. Então, o meu posicionamento é um posicionamento de cuidado com esse processo, sabe? De não afastar de não afastar a capoeira das suas raízes, né? Não é tão simples porque a capoeira ela ganha uma dimensão em que ela extrapola o que é uma pele preta, e ela é amada pela pele branca também e pela pele, né, indígena. Ela é amada, ela é uma atividade que ela gera amor por muitas peles, né? Mas e entendendo que a gente tem um país que realmente fragiliza, né, o que a pele preta de diversas maneiras, a gente trata isso com cuidado. Então, o que se traduz em ações, né? A gente tem, inclusive também com gênero, né? A gente tem, desde a organização tem posições de liderança e direção mulheres, pessoas com diversidade, até a gente tem o show, o espetáculo, ele, em momento nenhum, ele faz uma força para afastar o que é raiz da capoeira, desde toda a parte artística até quando a gente eventualmente faz aberturas. Por exemplo, o canal Combate, ele transmitiu o VMB9. No canal Combate, você vê um maculelê abrindo o VMB9, dentro do canal de lutas. Aquele maculelê é uma representação profunda, né? Ali, o canal Combate poderia ter pedido para tirar aquilo ali. A gente não, a gente colocou no arquivo que foi para a Globo, e aquilo ali fez um sucesso incrível. Então, assim, desde na gestão da empresa, a gente tem essa preocupação da diversidade em posições de liderança, até no próprio espetáculo, efetivamente, que os elementos simbólicos dessa raiz eles estejam realçados, assim, tanto quanto se possa. Não sei se é nessa linha que você estava buscando o tema. Tá mudo. Então, a curadoria vem nesse sentido. O evento não começa num apito de cronômetro. Você falou que tem uma ukulele, tem mestres aí tradicionais, eu vi isso na observação participante. Tem um ritual de saudação, de abertura da roda, dos mestres antigos. Eu vi, acho que numa das nossas conversas, quando tiver alguém se abaixando no pé do berimbau, você tem uma referência, embora não seja um mestre capoeira, mas está reverenciando mestres antigos, né? A pergunta era mais nesse sentido, só para confirmar, como eu falei para você, eu já tinha essas respostas, mas eu tinha que gravar ela aqui. Sim, os rituais estão postos ali, né? Eles estão postos ali. Os capoeiristas começam abaixados no pé do berimbau. Aqui eu tenho que fazer essa questão do bloco 6, sobre a catarse e a violência e o processo civilizador do VMB. Então, a capoeira tem uma longa relação com a violência. Isso aí a gente não pode negar, né? Da criminalização do século XIX,
até o controle ritual da luta, depois que se também já falou aí da questão do mestre Bima. Como que o VMB gerencia essa questão da combatividade, do jogo e da estética da arte marcial? Eu acho que quando, você já também já respondeu, que quando não é valorizado o nocaute, não que não é valorizado, ele pode acontecer, mas ele estimula aqueles 45 segundos de jogo ali, que é onde vai aparecer a capoeira na essência, porque eu gosto também das outras lutas, então se você põe o nocaute, quanto mais rápido, melhor, você sai com o prêmio na mão, beleza. O VMB te obriga a fazer o jogo da capoeira, né? O atleta de alto rendimento e na capoeira ele vai para a vitória, ele vai para ganhar. Aquilo está valendo muita coisa. Quando o nocaute ele é um objetivo válido e estimulado pela organização ou pelo esporte, o atleta vai e a equipe vão preparar estratégias para chegar na vitória tão mais rápido se possa. O VMB ataca esse processo dizendo para o atleta: o nocaute não é válido a não ser em determinadas situações. E aí o atleta ele passa a ter uma preocupação. Eu não vou nocautear porque senão eu fico na mão do árbitro de ser desclassificado. Muda o jogo da conversa. Então, toda a estratégia de preparação passa a ser uma estratégia de ir até o final dos 45 segundos, ao contrário do MMA, que é tentar nocautear tão rápido quanto se possa. Legal. É que a outra questão já era justamente como que a organização calibra esses diferentes anseios de ganhar e de nocautear. Aí você já respondeu. O bloco 7 aqui é sobre globalização e mercantilização. O VMB reúne atletas de diversas nações. Isso está na pesquisa também, tem participações do Brasil inteiro e internacional. Como que o processo de internacionalização do evento tem avançado, ganhado o mundo, né? E quais são os desafios de levar a capoeira, uma prática profundamente enraizada na cultura afro-brasileira, para contextos culturais diferentes, né? Apresentar o VMB, eu tenho visto, sim, em outros locais do mundo que tem culturas bem diferentes, apresentar essa cultura afro-brasileira em outros países. Como que o VMB consegue fazer isso? A expectativa do evento era que alcançasse 6 milhões de pessoas nos próximos anos. Quais são os planos do VMB para o crescimento da profissionalização? Como que o VMB pretende avançar ou não nisso? Se tem perspectivas de patrocínio, premiações em dinheiro e mais contratos de atletas? E como que você enxerga a capoeira dentro da indústria do entretenimento esportivo? O que o VMB poderia, em algum momento, disputar a audiência com algum outro esporte, o MMA, ou as outras lutas de mercado global? Mas vamos lá para, acho que, voltar ali na primeira, né? Primeiro, como que você vê esse avanço do VMB dentro dessa cultura afro-brasileira em outros países? Bom, eu acredito que o VMB ele vive um empuxo gerado pela década de 80, 90, quando a capoeira se internacionalizou. Ali na década de 80, 90, um pouquinho antes, talvez mais profundamente 80, 90, a capoeira ela se internacionaliza e esses brasileiros que foram além mar, vamos dizer assim, né, para ensinar capoeira, eles acabaram produzindo um efeito muito profundo em um conjunto de povos que nada tinham a ver com esse componente afro, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o VMB pega carona. Não tem dificuldade de internacionalização num primeiro momento, dado que a capoeira
está presente em 170 países, pelo que se diz as pesquisas que foram feitas. E, então, assim, você tem ali uma base instalada de um trabalho muito bem feito desses capoeiristas que saíram do Brasil para ensinar capoeira pelos 4 cantos do mundo, literalmente. Você tem capoeira na China, você tem capoeira em Israel, você tem capoeira na Europa inteira, você tem capoeira na Oceania, você tem capoeira na América do Norte. Efetivamente, já tem capoeira lá. Claro que, comparativamente, a quantidade de habitantes, por exemplo, da América do Norte, com a quantidade de pessoas que jogam capoeira, é pouca, né? Porém, já existe uma base. Aí, o que a capoeira tem de tracionamento, né? Bom, como ela é espetacular, principalmente jogada em alto nível, lutada em alto nível, vamos lá, o MMA, uma disputa de cinturão no MMA, que ganhou o mundo, são 5 rounds de 5 minutos. Você tem que pedir para um ser humano ficar 25 minutos vendo 2 caras no limite se matarem, mais o tempo de intervalo. São 30 minutos. Eu tenho que te pedir meia hora da tua atenção. Numa sociedade de velocidade que não consegue ver um vídeo mais do que 15 segundos, pedir meia hora de atenção é quase, não sei, é muita coisa, é muito pedido. Enquanto que uma disputa de cinturão da capoeira no VMB são 5 rounds de 1 minuto na média. Ou seja, é pedir muito menos atenção para saborear o quê? Enquanto você vai saborear numa luta de cinturão do UFC uma violência, você está esperando ali o nocaute, alguém sair muito machucado. Na capoeira, no VMB, você vai saborear em 1/5 do tempo, você vai saborear um grau de agressividade, um grau de acrobacia, um grau de musicalidade, um grau de baile, de dança, de expressão corporal. Então, eu peço para o mesmo ser humano a quem o UFC pede 30 minutos para ver uma disputa de cinturão, eu peço a ele 5 minutos. E naqueles 5 minutos eu vou entregar para ele um conjunto de sabores que o MMA não consegue entregar. Onde a capoeira perde? A capoeira não vai entregar a violência que o MMA entrega. Porém, ela compensa isso com um conjunto de fatores. Aí uma das perguntas né, pelo que eu me lembre, o que você acredita, né, como que a capoeira vai se expandir, né, esse espetáculo vai se expandir? E vai se expandir porque eu peço, numa economia da atenção, eu peço menos tempo e entrego mais sabor. Eu entrego mais conteúdo, eu entrego mais sensações numa determinada, num conjunto de tempo menor. Então, eu acredito que a capoeira, o VMB, vai estar na Globo aberta. Eu acredito que o VMB, eu sonho com o VMB no domingo, 10 horas da manhã. No domingo, 9 horas da manhã. Não sei se no domingo, 4 da tarde, porque competir com o que é o Luciano Huck ou o Faustão talvez seja muito. Mas eu acredito no VMB no domingo de manhã. Eu acredito no VMB na Globo aberta, na altíssima distribuição. E o que me leva muito a crer isso hoje, eu já sempre acreditei nisso. Nós entramos na X Sports, que é uma TV aberta. Ela está na Disney Plus. O VMB 11 vai passar em todas as operadoras de TV a cabo dessa TV, no canal 32 da TV aberta, que é uma TV posicionada de esportes, e o VMB 11 vai estar no Disney Plus. Agora, em junho. É acesso direto a novas audiências.
se a gente continuar performando e as pessoas olharem para aqueles 5 minutos, de 3 a 5 minutos, se são 3 rounds, 3 minutos, são 5 rounds, 5 minutos, de 3 a 5 minutos na economia da atenção, entregando todo esse sabor, eu acredito que a maior emissora de TV da América Latina vai falar, eu quero esse conteúdo, e a gente vai ganhando espaço até que a gente chegue no domingo de manhã. É o que eu acredito que vai acontecer. Em quanto tempo? Se isso for acontecer, é dentro de 5 anos. Legal. Aqui já respondeu as outras, né? Qual que é a tua perspectiva com relação a patrocínios, premiações? E a partir do momento que se diz que o MMA gera muito patrocínio, coisa, mas não tem tanto tempo. Se você vai conseguir prender as pessoas 5 minutos vendo, é claro que vai atrair mais patrocínio, mais premiações, mais dinheiro. Consequência, causa e consequência. Com relação às outras lutas, né? Da disputa, da audiência, também se já respondeu. Você vai prender as pessoas pela estética, pela beleza daqueles 3 jogos, que não adianta nocautear rápido. Acho que também está respondido. O último bloco aqui de encerramento, que seria os mais importantes, que mais foi me cobrado na qualificação, quem era o Xavier Scarpati. Já só fala, a pessoa que me avaliou, ele é uma referência, sociologia do esporte no Brasil, o professor Vanderlei Marques Júnior. Ele achou espetacular o trabalho, mas ele falou, quem que é o cara que inventou tudo isso? Você tem que trazer mais informações dele. Tem muita pouca coisa. Ele também pesquisou, a gente não tinha ainda isso que você trouxe hoje para a gente. Então, esse seria aí a cereja do bolo da dissertação final. E assim, o encerramento também é muito importante, que a gente gostaria que, como que você vê que os pesquisadores, a academia, compreendessem o VMB na sua visão, o que ainda não foi suficientemente reconhecido e estudado vamos pensar VMB, o que precisa ainda se desenvolver a nível de pesquisa, que seja suficiente para dar um aval científico do VMB? Eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. O que eu posso te dizer, eu não sei se eu consigo responder isso tão facilmente. O que eu posso te dizer é que esse trabalho que você está fazendo, cara, ele vem a tentar, ele aborda as grandes dores desse processo que eu tenho sentido, que é justamente nesse dilema entre a cultura e o esporte, entre a ancestralidade e o novo, entre a caracterização da capoeira e a possível descaracterização da capoeira, entre o conservador e o progressista, de alguma maneira, que está posto, o pensamento conservador e o progressista. Então, eu acredito que a academia já se debruçou sobre esse processo através do que você está fazendo, sabe? Eu não tinha essa expectativa, e quando você me procurou pela primeira vez, talvez eu não tivesse eu não tinha a profundidade do que você estava olhando. Quando você falou a primeira vez do navio negreiro, a espetacularização, a primeira vez que você usou essa expressão, eu não sabia até onde você estava indo, eu não sabia até onde a gente ia. Eu hoje olho para esse processo e eu vejo que você teve uma visão muito profunda e um interesse muito profundo e vem fazendo a academia se interessar por, de alguma maneira, desmistificar, explicar, medir, sentir, transcrever
o que tem sido uma das maiores dores desse processo, que está nesse dilema como um todo. A hora que a comunidade da capoeira compreender que, ao invés de remar contra isso, tem que soprar a favor, a gente chega no domingo de manhã, amanhã. Legal. Eu acho que... Assim, essa é a questão mais pessoal minha, né? Então, quando eu vi o VMB, ser sincero para você, eu também nunca fui capoeirista de competição. Sou muito mais capoeirista da rua, né? Até tem um evento aí que eu tive com o Faísca aí, que deu que ver uma roda de rua aí. Os caras me prometeram demais, né? Mas daí, o meu filho uma vez falou, pai, ele estava comigo num batizado, ele falou, você quando joga capoeira, você parece estar bêbado, que é uma maneira que eu faço de atrair o cara para cima de mim para poder fazer o que eu quero. Então, já numa capoeira mais esportiva, talvez isso não seja bem aceito, né? Porque tem que mudar, né? Mas assim, foi dito, pô, como que os caras conseguiram fazer isso, né? Isso que me levou assim, pô, os caras pegaram esse negócio aqui e estão levando num formato que vai dar certo, mas eu tenho que comprovar, né? Então, isso que nos levou à pesquisa, e daí eu levei a primeira proposta nossa, de representação social, só que daí eu não tinha informação, e é difícil trabalhar com representação com fatos passados. E eu queria trabalhar a mesma espetacularização da capoeira na malhação, quando a gente estava no chão, em 97, 98. O meu mestre aqui, Polaco Ponta Grossa, só tinha eu de aluno. E, de repente, a capoeira surge na malhação, o mestre Boneco, Beto Simas, não sei o quê, aquilo teve uma explosão. Ali foi eu acho, né? Eu não consegui pesquisar isso, mas foi um marco de muitos mestres de capoeira ir para o exterior. Só que eu não consegui comprovar isso cientificamente. Eles negaram esse projeto na UEPG. Você não tem prova disso daí, que o cara conseguiu fazer isso. Agora, eu, enquanto capoeirista, daí eu vi no outro ano o cara que tinha só um aluno, como ali na Academia Museus aqui de Ponta Grossa, no outro ano ele estava fazendo um batizado, tinha 300 mestres de capoeira. Só mestre tinha 300. Tem que pegar um ginásio para fazer. E foi por causa da capoeira ter ido para a malhação, mesmo sofrendo críticas. Eu vi muito, pô, o cara que levou a capoeira para a malhação é branco, mas o brasileiro às vezes não ia aceitar um negro também lá no lugar do Beto Simas. Ele era naquele momento, ele foi um branco, um negro pelo avesso. Ele conseguiu levar uma capoeira de qualidade para dentro da Globo. O VMB deu certo, porque o VMB é novo. Por isso que cabe dentro da nossa teoria das representações sociais. Né? Então, por isso que deu certo, a ideia foi bem aceita. Como sempre vou falar, foi um trabalho construído coletivamente, não foi o professor Anderson, o Coati que fez, né? Foram várias pessoas que estão dentro do processo. Acho que logo a gente consegue disponibilizar o material completo para todo mundo. Acho importante, igual eu falei para você, a gente pegar aquele último capítulo e colocar dentro de algum órgão tipo IFAM, porque é um registro, né? A gente conseguiu pesquisar o evento que foi parar na Globo, lá na Globo, no canal Combate. E tem que ficar registrado. Eu consulto muito o IFAM, né? Então tem vários ali, que é um documento maravilhoso, aquele dossiê da roda e capoeira, conta a história de todos os mestres, um documento muito completo. Acho que sem esse último capítulo que a gente fez ali, que eu mandei para você, complementaria, era a continuação daquele dossiê do histórico da capoeira que está lá no IFAM. Só que a gente tem que conseguir os contatos lá, e como está qualificado já, e a dissertação, a defesa nos garante cientificamente, porque essa entrevista agora ela tem o comitê de ética. Foi aprovado que eu poderia fazer essas perguntas para você aí. Então ganha uma validade científica tudo que você respondeu, dentro das categorias de análise aí que a gente precisa. Tá? E então aguarde mais
Falta 30 dias aí. Mas, assim, quando o Vanderlei olhou a tese inteira, ele fez algumas recomendações ali, ele falou, cara, agora eu fiz duas observações do teu trabalho. Então, a primeira e a segunda, esse projeto piloto que me falaram que vinha aqui, que daí seria a análise do VMB. Ele falou, tá feita tua dissertação. Tudo que eu queria ver enquanto sociólogo, eu vi nesse projeto piloto aqui que se fez do VMB 9. Então, são ajustes gráficos que eu tenho que fazer, estrutura de capítulo, vou jogar um capítulo lá, trazer outro aqui. E ele me cobrou muito essa história tua, que ele falou, nós precisamos, para elevar o debate acadêmico, mais informações de quem é o Xavier Scarpati. Que loucura, cara. Para mim, enfim, eu nunca imaginei isso, de verdade, assim, nem sei o que pensar sobre isso, mas, enfim. Bom, eu queria bater esse papo com você nessas duas dimensões, né? Não sei como é que está teu tempo aí, mas eu teria essa outra discussão que vai um pouquinho... Seria o produto que eu criei aqui para essa outra questão do processo, dos ataques que vão acontecer e não vão deixar de acontecer, até para que a gente, quando for solicitado, apresentando a dissertação, o mestrado, o VMB, por esse viés científico, também falar para o pessoal que está regionalizando aí as federações, coisa e tal, mas aí vai mais uns 20 minutos aí para eu te apresentar, não sei como é que está o teu tempo aí, cara. Vamos lá, estamos aqui. Se você quiser parar a gravação, você pode parar agora, porque daí Sim. é mais uma coisa que precisa dar uma avaliação tua daí do que... Ah. Esse que a gente gravou não tem problema eu editar e pôr no YouTube, né? Não? Então, beleza. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu parar aqui a gravação. Você tem que